Mulheres que têm influência, têm cérebro, fazem as coisas acontecerem, mudam as coisas ao seu redor e que não se encaixam no modelo de que a mulher deve ser subserviente. Se, consequentemente, isso a torna má, os homens podem dizer: olha o que acontece quando a gente dá poder a uma mulher. Estas mulheres foram figuras extraordinárias de suas épocas. Discussões importantes sobre questões como o poder das mulheres, a sexualidade delas, todas essas histórias sobre as mulheres da Bíblia têm o sexo em comum. Elas precisaram ser transformadas em malvadas. Elas são mulheres que mudaram o mundo ao seu redor. Mulheres bíblicas. Dalila. Quando ela cortou o cabelo de Sansão, o hebreu forte perdeu sua força. E Dalila se tornou sinônimo de sedutora. Mas será que Dalila era uma mulher malvada? Ou apenas muito mal entendida? Mesmo pessoas que frequentam a igreja ou a sinagoga regularmente não estão familiarizadas com as histórias do livro dos Juízes. Mesmo assim, Dalila é uma figura muito conhecida e é famosa por ter sido sedutora e tentadora. Dalila é sinônimo de sexo. Desde o início, ela é sinônimo de sexo, porque a sua história está no meio de uma série de histórias sobre as aventuras sexuais de Sansão com mulheres inapropriadas. É a história sobre como Dalila foi interpretada, porque artistas, poetas e escritores sempre adoraram mulheres perversas. A história de Dalila é, sem dúvida, a história de Sansão. E a compreensão sobre onde Sansão está posicionado no livro dos Juízes é uma coisa muito importante, na minha opinião. O livro dos Juízes começa dizendo que esta história não vai ser feliz nem positiva. Sansão foi um israelense forte que tinha um fraco por prostitutas e mulheres exóticas. Quando ele conheceu a bela estrangeira Dalila, seus hormônios foram à loucura. Eles se tornaram um casal. Sansão tinha um segredo: a fonte de sua força super-humana. Os filisteus queriam derrubá-lo e ofereceram moedas de prata a Dalila para que ela descobrisse seu segredo. Ela usou de seu poder sedutor feminino. Sansão mentiu 3 vezes, mas na 4ª sucumbiu. Ele prometeu a Deus que jamais cortaria os cabelos. Quando ele adormeceu, porém, Dalila os cortou, tirando assim a sua força. Dalila se torna uma espécie de sinônimo de sedutora poderosa que vai usar um homem em seu próprio benefício. Existem referências. Ah, ela é uma Dalila? E isso se refere a um tipo de mulher que vai manipular, explorar e tirar vantagem de um homem que, de alguma maneira, seja vulnerável. Parece que há uma tendência entre leitores, intérpretes e pessoas nas ruas em colocar todas essas mulheres da Bíblia hebraica do Novo Testamento na categoria das prostitutas, mesmo que as histórias bíblicas não deem justificativa para isso. Ao colocar sua história logo depois da história de uma prostituta, a suposição é facilmente criada pelos leitores de que Dalila também é uma prostituta. O texto nunca a chama assim, o texto nunca a chama de prostituta. Ela é apenas Dalila, uma mulher que mora no Vale de Sorek, e o Vale de Sorek é um lugar que faz fronteira entre os filisteus e os israelitas. Conforme descrito no livro dos Juízes, durante o século 13 a.C., Israel era um grupo pouco organizado, com militares como Sansão que ocupavam os papéis de líderes. A sua ruína nas mãos de Dalila abriria espaço para uma nova sociedade governada por reis. Dalila era uma estrangeira do Vale de Sorek, na fronteira sul de Israel com a Filístia. Acho que temos de entender que ela era uma espécie de estrangeira. Era uma espécie de inimiga do povo judeu e da nação de Israel. Ela era forasteira e, então, considerada uma ameaça. A história toda acontece no contexto de um conflito em andamento entre Israel e os filisteus, quando os israelitas estavam lutando para se libertarem do domínio filisteu.
E quando Sansão foi concebido, alguém previu que ele seria aquele que começaria a libertar os israelitas da opressão filisteia. No momento em que ele conhece Dalila, se apaixona por ela, e os compatriotas dela veem nisso uma oportunidade de finalmente acabar com Israel, dando um jeito de roubar a força de Sansão. Acho que, de certa forma, podemos ler isso de forma metafórica, como sendo uma ameaça muito comum nas escrituras hebraicas, ou seja, se alguém se mistura com uma mulher estrangeira, Israel está perdendo uma espécie de pureza e distinção, e assim é sempre um alerta contra qualquer tipo de mistura. Esta é uma interpretação que foi sugerida como o corte de cabelo como sendo uma castração simbólica. Sua força, que era uma espécie de amplificação de sua força masculina, é completamente removida dele através do corte de cabelo. É claro que é necessário uma dupla para se dançar um tango. Sansão pode ter sido um homem muito forte fisicamente, mas com certeza não liderava a dança intelectual. Ela parece dizer mentalmente, desde o início, que ela quer. Diga por que você é tão forte para que consigamos vencê-lo. Diga o que é que faz você ser tão forte para que possamos destruí-lo e você não seja mais forte. Sansão nunca me pareceu ser a ferramenta mais adequada da caixa de ferramentas. Nem a estrela mais brilhante no céu, ou sei lá que tipo de metáfora podemos usar. O que sempre me vem à cabeça é que ele não parecia muito preocupado com o destino das pessoas. Claramente, Sansão não demonstra uma admiração muito profunda em relação às mulheres. Ele dorme com prostitutas, mandou queimar sua primeira esposa viva junto com toda a família dela. Ele não era, então, uma pessoa com uma profunda admiração pelo sexo feminino, nem tinha um grande amor por mulheres. Então, Dalila se arrisca por causa disso. E eu acho que fazer isso para obter vantagem econômica não é necessariamente um crime. Embora o texto não diga claramente que Dalila era uma prostituta, fica bastante claro que Sansão visitava prostitutas. E esse não era o pior comportamento daquele garoto malvado. Quando ela consegue fazer Sansão lhe contar o segredo de sua força e cortar seu cabelo, Dalila se torna uma das mulheres mais famosas da Bíblia, muitas vezes desviando a atenção dos leitores do mau comportamento de Sansão. Há certa quantidade de narcisismo sempre em Sansão. Em vez de olhar para Deus, ele volta seus olhos para dentro de si mesmo e é isso que provoca a sua ruína. Sansão, que parece estar alheio ao destino de seu povo e a seu papel importante de juiz, continua correndo atrás das mulheres. Ele acaba se apaixonando por elas o tempo todo. Inadequadas, normalmente filhas de seus inimigos, e todas as vezes ele sai perdendo. Mas não para com esse hábito. Ele não tem senso da demora de gratidão que nos faz querer algo que não podemos ter imediatamente. E isso é algo que temos de ensinar a nossos filhos, mas que parece que Sansão nunca conseguiu aprender. Quando ele quer alguma coisa, tem de ser naquele momento. Ele até parecia um adolescente. Sansão é uma daquelas figuras que fica preso em sua força bruta. Ele seria o equivalente àqueles homens que passam muito tempo na academia e se olham no espelho para se ver e admirar os músculos. Ele não era o tipo de cara que iríamos querer como vizinho de porta, não é verdade? Ele não parece se comportar de uma maneira que nós consideraríamos especialmente boa ou apropriada. Ele gosta de vinho, mulheres, piadas de mau gosto, farras. Ele manda queimar pessoas. Ele parece uma criança grande. Eu acho que ele viveu numa cultura muito violenta e a única maneira de salvar seu povo é assassinando o inimigo. E ele ficou obcecado com as mortes. Na verdade, a folha corrida de Sansão tinha mais de 1 quilômetro de comprimento. Ele não deveria beber, deveria viver uma vida santa. Ele era um juiz de Israel, mas ao mesmo tempo ele ia a prostíbulos na Filístia.
Ele perseguia mulheres indo contra o julgamento de todas as pessoas ao seu redor. E embora ele fosse um líder de Israel, ele não parecia especialmente sábio em nenhum assunto. Sansão não é um homem da Bíblia que eu pessoalmente escolheria como provedor confiável. Se eu estivesse em um relacionamento com Sansão, eu gostaria de ter minha própria conta corrente. E que gênio! Furioso com uma tentativa de ser entregue a seus inimigos, os filisteus, Sansão se libertou, agarrou a mandíbula de um burro e começou a brandi-la. A Bíblia diz que ele matou 1000 homens. Ele faz essas coisas tolas, mas ao mesmo tempo tem um toque de humor na história da idiotice dos filisteus que conseguiam ter milhares de seus homens assassinados por um homem brandindo um maxilar de burro. Um herói de Israel por causa de sua força, quando Sansão conheceu Dalila, ele era o inimigo público número 1 dos filisteus. E depois de 2 décadas de um aparente bom comportamento, Sansão foi atraído de volta ao que claramente era sua obsessão: sexo com mulheres estrangeiras e, de preferência, sexo pago. Acho que talvez Sansão subestimasse as mulheres. E não por serem sedutoras malvadas, mas ele não percebia que elas são uma força a ser reconhecida no mundo. E que sua força é muitas vezes verbal ou linguística, e ele não levava isso em consideração. E esta é uma das falhas de Sansão. Quando enfatizava a vulnerabilidade da mulher, ele fazia uso da mulher na forma de prostitutas, e ao subestimá-las, ele acabava não sendo capaz de dominá-las. E isso não se deve a nenhuma força ilusória por parte da mulher. Quando Sansão se apaixonou pela bela Dalila, ele se apaixonou mesmo por uma mulher que não era identificada como prostituta, mas era estrangeira, vinda do Vale de Sorek. É difícil entender porque ele revela ridiculamente sua verdade. E é por isso que, historicamente, Dalila é vista como a grande sedutora. Deve haver algo sobre ela que esteja acima e além de todas as mulheres e que a tornou irresistível. E na arte mundial, Dalila é muitas vezes mostrada seduzindo-o de maneira física, erótica e sensual. Na escritura, não há ênfase sobre sua sedução física em relação a ele. São as suas palavras que são enfatizadas. Ela é muito poderosa retoricamente e convincente. E ele sucumbe a essa retórica, sua força retórica se sobrepõe à sua força física e ele sucumbe a isso tudo. Quando Dalila concordou em descobrir o segredo da força de Sansão para desarmá-lo, a história culpou por sua queda. Durante séculos, essa foi a interpretação mais comum. Mas essa não é a única. Dalila ficou conhecida como a mulher malvada desde que arrancou o segredo da grande força de Sansão. E depois, retirou a força dele, cortando seu cabelo. Mas a culpa foi toda dela? Em termos de interpretação da escritura, e ao invés de ler a favor do texto, é possível ler contra o texto e dizer: tem outro jeito de fazer a leitura do personagem. Talvez seja possível vê-la como uma mulher que queria se proteger e uma mulher que toma a iniciativa, que faz o que pode para conseguir o que quer. E talvez seja uma mulher que a gente deva admirar, porque essa é a mulher poderosa que usa tudo o que tem para conseguir o que ela precisa e quer. O que eu adoro é que as histórias permitem que a gente imagine Sansão e Dalila como pessoas de verdade, com emoções complexas e que competem entre si. E, às vezes, se atacam também. E eu imagino que talvez também estejam muito influenciadas pelo filme Sansão e Dalila, onde Sansão está muito cansado de ser perturbado por mulheres ou por Dalila, que simplesmente se entrega. Ou ele simplesmente, mesmo indo contra seu próprio julgamento, começa a confiar nela, com resultado trágico. Mas e se a pessoa que julgou a cena de Dalila cortando o cabelo de Sansão não fosse um israelita, mas um filisteu? Então, o que pensar de Sansão? E, na verdade, o que pensar de Dalila? Certamente parece que existe uma ideia forte, por um lado, de que ela simplesmente se comportou como um filisteu deveria se comportar. Sob o ponto de vista hebreu, isso seria ruim.
mas imagino que, sob um ponto de vista filisteu, foi a coisa mais nobre a fazer. Como filisteia, Dalila pode ter tentado lutar para preservar sua própria fé em múltiplos deuses e deusas, em comparação à concepção dos israelitas sobre um único Deus com D maiúsculo. Quero dizer, em termos do que os povos em geral acreditavam sobre os deuses, os israelitas, é claro, estão no curso da história. Eles estão no caminho da ideia de um único Deus, saindo do politeísmo. E certamente o grupo mosaico, se é que podemos chamá-los assim, está defendendo a liderança. Pessoas como Josué estão defendendo isso. Entretanto, mesmo no final do livro de Josué, ele precisa perguntar ao povo se eles agora vão deixar seus deuses para trás ou não. Existe, então, o que hoje em dia chamamos de pluralismo, embora a Bíblia não encare muito bem essa forma de pluralismo. Assim, no período dos juízes, temos um povo de Israel que não está muito seguro em relação a esse negócio de religião. E também temos povos no território entrando nos países vizinhos que possuem panteões de deuses e que podem ter um ou outro deus que seja mais importante. Mas, com certeza, é uma diversidade de deuses e não um só. Então, uma das dinâmicas da história rodeia a luta entre um monoteísmo emergente de um lado e um politeísmo bastante tradicional de outro. Nesta luta religiosa, os filisteus eram inimigos mortais dos judeus e Sansão tinha matado vários deles. Os senhores da Filistia, então, pagaram Dalila para descobrir o segredo da super-força humana de Sansão. Ela é pega em meio a uma guerra política. Temos de lembrar que naqueles dias, coisas como casamento não eram problemas simplesmente individuais. Não se tratava de sentimento ou de paixão. Essas coisas eram todas atreladas à sociedade, com a economia, com a herança, com acordos políticos, etc. E as várias injunções bíblicas contra o casamento com povos estrangeiros não devem ser pensada fundamentalmente, eu imagino, como questões étnicas. Elas são fundamentalmente questões políticas, questões de alianças, por assim dizer, e os deuses estavam totalmente ligados a isso. Então, entrar para uma família ou se envolver sexualmente desta maneira também envolvia a questão sobre quais deuses as pessoas adoravam. Depois que Sansão perdeu sua força, ele foi cegado e exibido pelas ruas. E, finalmente, foi levado ao templo de Dagon, o deus filisteu da fertilidade. Sansão se torna uma figura maravilhosamente trágica, já que no início de sua saga ele surge um pouco como bufão. No final, ele se redime completamente. Lá, Deus lhe devolve a força e Sansão derruba o templo sobre os filisteus e si mesmo. Mas o que aconteceu com a bela Dalila? Durante séculos, ela se tornou o símbolo de uma lição tanto para homens como para mulheres sobre o poder da sensualidade feminina. Acho que Dalila é uma das mulheres que realmente usou os artifícios de sua beleza e feminilidade para conseguir o que queria dos homens. E certamente foi assim que ela foi interpretada no século XIX pelas mulheres. Harriet Beecher Stowe escreveu um livro sobre Dalila e a descreve tendenciosamente como uma mulher má e como sendo o tipo de mulher cuja vida é uma lição para todas nós. Contudo, Sansão consegue a chance de derrubar o templo sobre os filisteus. No final, porém, ele se redime de uma certa maneira, tomando ao menos medidas para libertar seu povo do domínio filisteu, que era a promessa dada a seus pais, quando ele foi concebido no início de tudo. A mim parece que ele é a figura do Rambo no livro dos Juízes. Ele está sempre armado, mas o problema é que podem dizer que é discriminação, mas ele não é visto como alguém que vive sob a lei de Deus, que é o maior contexto da história. Moisés trouxe as leis de Deus. O leitor, inevitavelmente, compara os vários personagens com os modelos. E Sansão não se encaixa nesses modelos e dá fim à sua vida em um ato de vingança pessoal. E acho que a gente fica pensando o que fazer com esse personagem.
Ele estava focado na força física. Ele se desviou do caminho para a verdade divina. Então acho que surge a consequência. E Dalila é um instrumento usado para demonstrar essa consequência. Alguns estudiosos acreditam que Dalila estava no templo quando Sansão o derrubou e os dois amantes morreram juntos. Mas isso é apenas uma teoria. Prostituta ou heroína? Muito provavelmente, Dalila foi mais uma ferramenta política. O livro termina depois de Sansão em uma disfunção social de um tipo bem marcado, com brutalidade e barbarismo. E o autor acaba jogando suas mãos para o céu e diz: todos estavam fazendo certo segundo seus padrões, porque não havia rei na terra. Então, a maneira toda de governar o povo estava abandonada no final do livro dos Juízes. E parece que a história era mesmo sobre isso. Agora, é claro, Israel acaba com uma monarquia, incluindo o rei Davi e o rei Salomão. Então, de certa forma, o livro dos Juízes prepara o leitor para essa mudança. Foi por isso que foi necessário. Realmente não foi de uma maneira ideal, mas no final esses juízes eram muito problemáticos, ao serem bastante gentis como líderes, porque não havia outra escolha. A sociedade israelita não teria continuidade, porque aqui nós temos um juiz que fica correndo atrás de mulheres e não faz seu trabalho como juiz. Muito provavelmente, Dalila foi um instrumento na ressurreição espiritual de Sansão. Além disso, um capítulo significativo da história israelense pode ter sido construído com a história de uma mulher notável, Dalila. Versão Marshmallow São Paulo.